qual é o objetivo de vocês com esse manifesto. Se vocês quiserem, eu também posso ler aqui um trecho, ou se vocês quiserem, fiquem também à vontade para lê-lo. Olha, o objetivo principal é expor a situação, simplesmente descrever uma situação que está acontecendo no Brasil, né? Que é essa escalada do autoritarismo como eu nunca vi antes. Então, todas essas coisas têm nos preocupado muito, mas evidentemente que falar disso tem seu custo também, né? Então, a gente temia falar de certas coisas e ter essa oposição já de cara, né? Então, o que acontece ao mesmo tempo, a gente quer também propor uma mudança. Então, primeiro, descrever a situação, descrever o que a gente está vivendo, né? Que é esse... sempre a gente vive assim, a base da ameaça de cancelamento, de perseguição, de ataques em redes sociais, e vira até ameaça de morte, se brincar, né? E, ao mesmo tempo, propor um diálogo, né? Então, mostrar, até porque eu noto, conversando com as pessoas, né? Bom, eu sou artista, sou cineasta, trabalho com vários outras pessoas do cinema diariamente, convivo com essas pessoas e falo com muita gente. Então, eu noto que muita gente não concorda com o que está acontecendo. Só que nem todo mundo pode falar, né? Então, por exemplo, tem gente que trabalha nos meus filmes, mas não pode ser creditado, porque teme represálias, né? Então, mas eu noto que muita gente, inclusive gente de esquerda, muita gente da esquerda não concorda com os cancelamentos, né? Com essa ideia de lugar de fala, com esses pressupostos do identitarismo e também com essa repetição temática, né? Porque uma coisa que incomoda muito é ficar falando sempre das mesmas coisas. Por exemplo, em festival de cinema, os temas são feminismo, racismo, transexualidade, homossexualidade, a questão indígena. Pronto, esses são os temas do momento. Outra coisa que sempre me incomodou no cinema brasileiro são as pessoas ficarem... Parece que todo mundo tem que falar das mesmas coisas, entende? Por exemplo, teve uma época que era documentário sobre Dilma, sobre o impeachment da Dilma. Teve uma época que foi 2013, o grande tema. Então, fica assim, parece que o cinema brasileiro tem que caminhar em conjunto. Você vê cinematografias mais maduras, como a americana ou a francesa, tem todo tipo de tema, né? Você citou Dilma, né? Tem sempre esses temas mesmo, né? Vamos falar de Amazônia, é a série, aí aquela safra de documentários de filmes sobre a Amazônia, a safra de documentários de filmes sobre quilombolas, sobre indígenas, nada contra os indígenas e quilombolas, ao contrário. Eu trouxe aqui um dia desses uma deputada indígena, que a grande bandeira dela é a inclusão dos indígenas na sociedade civilizada, né, no século XXI, porque essa turma, e aí a cultura, por isso tão importante esse nosso debate, porque eles usam naturalmente os recursos públicos, as isenções fiscais, todos os apoios da sua rede, né, de apoio aí, né, na esquerda, para tentar sedimentar uma narrativa que é uma visão deles, uma visão própria deles, uma visão muitas vezes artificial da realidade. Quer dizer, eles tentam... o indígena, por exemplo, ele é sempre retratado com essa visão romântica, que é a mesma visão da ministra Marina Silva e da Guajajara, que é o indígena que tem que ficar lá paradinho na selva com arco e flecha e de tanguinha, né? Não, o indígena eu conheço bem, não, quer dizer, obrigado pela oportunidade de ter esse debate. Como disse o Josias, a gente vive um período que a gente pode chamar inquisitorial, isso é literal, não é modo de falar. O que é uma inquisição? É quando uma pessoa que pensa diferente é perseguida pelo Estado, pelo poder oficial hegemônico. Então, quando a gente fala de woke, tem gente que fala, não, os direitos das minorias, tal. A gente não é contra a minoria, sempre foi a favor de minorias, né, gente? O woke não é minoria. O woke é o poder hegemônico, financiado por todo o sistema internacional, por todos os poderes estabelecidos. É hegemônico. E não é em defesa de minoria. Ele é em defesa da ideologia woke. Então, por exemplo, quando você fala do índio, que é um exemplo bom, eu vou em aldeia faz 20 anos, eu conheço muito Acre, eu adoro, assim, sou muito próximo de índios, né? Índio nunca falou originário, nunca vi um índio falar isso. Então, esse termo foi uma invenção americana para botar uma ideologia e é uma forma de tratar a questão indígena, que não é brasileira e não é feita em diálogo com os povos indígenas, como você disse bem. Não é. Então, é uma coisa importada. Por exemplo, índio, a gente sabe bem, é gozador. Índio adora piada. Tira sarro de todo mundo o tempo todo. Índio está mais próximo de uma comédia popular do Paulo Cursino
do que de filme chato, feito aí pelos wokes indígenas que fazem filmes botando o índio daquele jeitinho que eles imaginam que o índio deve ser. Que o índio é ecológico, gosta de dança, natureza, papo furado. É um papo completamente artificial, importado, imposto à área audiovisual. E acontece isso que está acontecendo que o Josias falou. Todos os filmes falam da mesma coisa e do mesmo jeito. Tem que ser falado do mesmo jeito. Para você ter uma ideia, a SP Cine usava um manual americano feminista para avaliar roteiro. Eles usam isso explicitamente, está no site. Então a gente pega uma coisa importada, que é uma ideologia importada, que você pode concordar ou não, e usa como regra absoluta. Não é assim, 10% dos filmes para essa loucura. Não, é 100%. Isso virou, como a gente sabe, como eles conseguiram a hegemonia cultural, virou um consenso na classe cultural, e aí recupera a Inquisição. O que é Inquisição, gente? É quando as pessoas comuns começam uma a denunciar a outra, perseguindo as pessoas porque supostamente são heréticas. Então o que a gente está falando aqui é considerado herético. Eu passei anos com medo de falar isso, pânico mesmo, porque eu vivo disso, e eu e muita gente. Esse manifesto teve agora já quase 120 pessoas que assinaram, mas teve muitas pessoas que me ligaram, amigos, falando, puta, eu concordo, não tenho coragem de assinar. Então, se a gente vive numa situação onde pessoas, artistas, têm medo de assinar um texto, se isso é uma inquisição, o que é, gente? O que vocês querem mais? O que a gente quer mais para perceber que isso é uma censura absurda? O que a gente quer mais?